Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Você já se perguntou alguma vez se está aproveitando bem a encarnação atual? Eu aposto que muitos de nós já tentou avaliar se está conseguindo avançar de uma maneira boa, produtiva ao longo da vida, porque temos a consciência de que a oportunidade de estarmos aqui é muito valiosa para a nossa jornada espiritual. Mas como saber se estamos nos deixando levar pelas distrações do caminho ou, se pelo contrário, estamos focados no bem que viemos realizar? Será que estamos cumprindo a meta que estabelecemos antes de chegar aqui? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos de Chico Xavier. O êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço no plano terrestre exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige, o segundo é o coração que sente, o terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Todavia, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: harmonia, confiança, boa vontade. Harmonia que traduza disciplina, ordem e respeito. Confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade. Boa vontade que exprima estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer ainda que essa máquina deve assentar-se em 3 alicerces distintos: aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem cumprido. Obtida a sintonia, nesse triângulo de forças, poderá então a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados a realização dos seus 3 grandes objetivos: a elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia, a liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia enobrecida, clarearemos os horizontes da alma.
com a religião liberta dos grilhões que lhe encadeiam o espírito glorioso, as trevas da discórdia e do fanatismo, poderemos distender o socorro e a beneficência, a fraternidade e a educação. Meus amigos, reunamo-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor, e as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz. Muita paz a todos é o desejo do servidor reconhecido de sempre, Emmanuel. Você já se perguntou alguma vez se está conseguindo aproveitar bem a sua atual encarnação? Provavelmente para todos aqueles que estudam a doutrina espírita e compartilham do conhecimento de que somos espíritos eternos em constante evolução e que temos muito a realizar e aprender a cada nova experiência no corpo físico, esse tipo de reflexão pode já ter acontecido em algum momento. Mas o que sabemos e podemos observar em nós mesmos é que são muitas as distrações que podem nos atingir e nos desviar do rumo ao longo de cada encarnação e que podem comprometer a nossa vida, podem nos fazer desperdiçar tempo ou energia com situações que depois vamos perceber que eram completamente efêmeras, nos impedindo ou talvez até atrapalhando para que conseguíssemos focar naquilo que viemos de fato realizar aqui. Podemos desperdiçar um tempo precioso que poderia ser usado na concretização dos nossos ideais, no enfrentamento dos desafios que já estavam determinados para nós e assim pouco avançarmos na nossa senda evolutiva. Mas o que, enfim, pode ser chamado de distração? A busca excessiva por momentos de conforto, lazer, exageros da comida, da bebida, o apego às aquisições materiais, a vaidade, um consumismo sem significado, sempre querendo mais, o afastamento de pessoas que consideramos difíceis, justamente porque nos trariam alguma mudança interna necessária, são alguns dos exemplos de distrações que podem vir a nos acomodar ao longo da encarnação, nos impedir de realizar as reformas e anestesiar até a nossa consciência. Esse estado de coisas é difícil de ser percebido porque nós vamos seguindo a vida no piloto automático, cuidando dos nossos compromissos e rodeados de pessoas, de um mundo que nos incentiva a agirmos assim. Um mundo que nos convida a abandonarmos os problemas, a fugirmos daquela pessoa que se chama de tóxica, sem antes usar de empatia, do perdão, sem antes ao mesmo repensarmos o que poderíamos ter feito para que ela se tornasse assim conosco. Na raiz de muitas dessas distrações se encontra sem dúvida o nosso egocentrismo e a nossa vaidade, que nos impedem de avançar no amor ao próximo. Algumas dessas distrações talvez pudessem ser evitadas se nós soubéssemos nutrir dentro de nós o ideal do amor ao próximo. Porque, como se perder, por exemplo, nos caminhos do apego aos bens materiais ou do consumismo exagerado, se nós conseguíssemos nutrir dentro de nós a empatia com quem tem menos, com quem sequer tem o suficiente para sobreviver? A nossa própria consciência nos mostraria a medida do equilíbrio, o desejo de auxiliar essas pessoas que sofrem, a se aproximar dessas pessoas que precisam tanto de um auxílio. E também já enxergaríamos que aqueles excessos que tanto gostaríamos de possuir, de comprar, de adquirir, não seriam mais assim tão necessários. Da mesma forma, se nós amenizássemos as nossas necessidades do ego e da vaidade, dificilmente iríamos buscar a aquisição sem freios de cada vez mais conforto, lazer, comodismo, porque nós compreenderíamos a nossa posição como trabalhadores no bem e a quantidade de trabalho no bem que nos espera, e tentaríamos fazer escolhas com maior sabedoria, sem abandonar as nossas necessidades individuais, mas sem exagerar demais nelas.
E da mesma forma, nós não iríamos buscar nos afastar daquelas pessoas mais difíceis, das pessoas que hoje se chamam de tóxicas, porque antes iríamos refletir muito bem no que poderíamos dar de nós mesmos em termos de empatia e de amor, a não ser, claro, que estivessem nos causando danos que exigissem o afastamento. O perdão e a compreensão das dificuldades daquela pessoa poderiam ser o melhor caminho para a nossa própria salvação. E ainda podemos, num futuro não tão distante, descobrir que aquela dificuldade do outro que nos feria eram causadas talvez por nós. E nem éramos nós as vítimas como imaginávamos. E com tudo isso também poderemos, nesses momentos, desenvolver a habilidade de amar incondicionalmente. Amar sem julgar, sem rotular aquele irmão de difícil ou tóxico, lembrando que nós próprios também podemos ser difíceis em alguns momentos para os outros que nos cercam. Lembrando que o Mestre nos advertiu que jogasse a pedra aquele que nunca errou. O mesmo Mestre que nos ensinou a amarmos como irmãos, sabendo que todos nós possuíamos, cada um de nós, muitas limitações. Enquanto nós estivermos aqui encarnados, nós não vamos conseguir avaliar com clareza o quanto entendemos tudo isso, o quanto avançamos ou não, mas que a medida da nossa sabedoria possa ser a certeza de que estamos dando o nosso melhor. Jesus nos pede a todo momento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós seguimos tentando concretizar.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como nós nos enganamos no mundo das aparências. Já falei isso algumas vezes aqui no nosso programa, né? Mas não é de hoje que as sociedades, de modo geral, vivem envoltas pelas aparências. Costumamos avaliar as pessoas, a julgá-las, né? Julgar as suas relações pelo que elas deixam transparecer. A posição social, situação profissional, se tem méritos e honras reconhecidos pelos ritos e convenções da sociedade. No mundo político, decisões são tomadas com base nos interesses e no poder concedido aos líderes. E, infelizmente, esse poder quase sempre é concedido em base de convenções e interesses próprios. No mundo corporativo também não é diferente. A concorrência abre caminho para as rivalidades, né? E é matéria-prima para a construção de um mundo de aparências que levam muitos jovens à falsa ideia de conquista e de valor real. Aliás, não é só os jovens, não, né? A princípio, tudo parece natural e verdadeiro, decorrente da própria estrutura das civilizações na corrida para o progresso. Tudo em nome do progresso. Será, eu pergunto, será que essa estrutura não reflete tão somente um conjunto de aparências? O pior é que muitos acabam estendendo para outros setores, né? E de suas vidas, o papel que desempenham, transferem para as suas vidas, o papel que desempenham nas suas organizações profissionais. Daí, por exemplo, o homem ou a mulher públicos que acha que dentro de casa continua sendo identificado pelo seu cargo ou função que ocupa. Eu gosto de dar exemplo porque eu fui, né, servidora pública por muitos anos e sempre me vêm exemplos da minha vida, né, do que a gente viveu, da experiência. Por exemplo, o diretor, o gerente, o especialista, o doutor, etc., que se identifica pela a posição profissional quando se apresenta em ocasiões fora do seu ambiente de trabalho. Eu acho isso muito interessante. Tem pessoas que, ao serem apresentadas, elas cumprimentam e já soltam o currículo delas, né? Mas essa situação piora quando achamos que encontraremos amigos verdadeiros para todas as horas, baseados na aparência. Quantos de nós não disputam lugar próximos aos admirados, né? Próximos aos eleitos, próximos dos poderosos, dos inteligentes, dos ricos, dos famosos? Nunca foi tão fácil identificar esse costume. Basta navegar aí um pouco pelas redes sociais e a gente vai ver. Para elucidar o que eu pretendo aqui trazer e refletir com vocês no programa, tem uma lição do espírito Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier, no livro Alvorada Cristã, sob o título Burro de Carga. Ele conta que no tempo em que nem se pensava em automóveis, na cocheira de famoso palácio real, um burro de carga vivia constrangido por tantas chacotas e humilhações que os seus companheiros de moradia lhe dirigiam, reparando no pelo maltratado e nas inúmeras cicatrizes no lombo do burrinho. Um formoso cavalo, ao ver tanta judiação, né, no corpo, na aparência do animalzinho, né, um cavalo formoso, árabe, né, todo ganhador de vários prêmios, disse orgulhoso:
Triste sim na sua. Não tem inveja da minha posição? Nas corridas sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelos reis. Pudera, exclamou o outro cavalo, de fina origem. Era um cavalo inglês. E ele falou: como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e do gosto pela caça? Esse segundo cavalo, então, tinha essa função. E um outro cavalo, então, de procedência húngara, que ouvia a conversa, comentou: há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo nas mãos rudes de um bruto amansador, e ele, covarde, aguentando tudo, nasceu mesmo para ser saco de pancadas. Nisto, um admirável jumento espanhol falou: tenho até vergonha por ser este burro meu parente próximo. Não tenho dignidade. Eu aceito os deveres até certo ponto. Quando vejo que estou sendo explorado, desobedeço, pinoteio e, se preciso, até mato. O burrinho recebia os insultos resignadamente. Não havia o que fazer com tantos snobs à sua volta. Neste momento, entra na cocheira o rei, acompanhado pelo chefe de cavalariça, e disse: preciso de um animal para um serviço de grande responsabilidade. Animal dócil, educado, que mereça absoluta confiança. O empregado então perguntou: não prefere o árabe, senhor? Não, falou o soberano, é muito ativo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância. Não quer o potro inglês? De modo algum, respondeu o rei. É muito inquieto e não vai além das extravagâncias de caça. E quem sabe o húngaro? Não. É bravio, sem qualquer educação e apenas pastor de rebanhos. O jumento espanhol serviria? De maneira alguma. É manhoso e nem merece confiança. Passados alguns instantes, o rei perguntou: onde está meu burro de carga? O cocheiro-chefe então indicou o animalzinho no meio dos outros. O rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou adorná-lo com armas resplandecentes de sua corte e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. E termina o autor da historinha. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões temos sempre grande número de amigos, de conhecidos, companheiros, mas somente nos prestam serviços de utilidade real aqueles que já aprenderam suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Amigos e amigas, valorizemos aqueles que já sofreram, que já superaram muitas coisas na existência, que já não dão tanto valor às questões menores e nem supervalorizam as aparências. Vamos ouvi-los um pouco e aprender com esses companheiros de todas as horas. Gostaram? Ficamos por aqui e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o capítulo A Grande Revolução, contido no livro O Espírito do Cristianismo, de autoria do patrono do Grupo Espírita Caibar Schutel, ainda encarnado em fevereiro de 1930, Caibar Schutel deixou-nos os seguintes ensinamentos sobre a grande revolução feita por Jesus,
tomando por base os evangelhos de Lucas e o evangelho de Mateus. O evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, diz: Vim lançar fogo à terra, e que o mais quero, se ele já está aceso, mas tenho de ser batizado com um batismo, e como me angustio até que ele se cumpra. Penseis que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo digo, mas divisão. Porque de agora em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o seu filho e o filho contra o seu pai. A mãe contra a sua filha e a filha contra a sua mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E Caibar, como disse, considera também o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39, que diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar a divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, com base nestes evangelhos, Caibar Schutel faz as seguintes explanações. Jesus foi o maior revolucionário que apareceu no mundo. Espírito incomparável em sabedoria e em virtudes. Foi ele escolhido no Conselho Supremo para trazer a lei da reforma social à terra, para que possam imperar no lar, na sociedade, nas nações, os preceitos de amor recíproco em plena atividade para a evolução da humanidade. Restritos a um código de condenação que ordenava o apedrejamento dos faltosos em praça pública e, em face dos delitos, dava sentenças dente por dente, olho por olho, à humanidade completamente paralisada em seus anelos, permaneceria em estado de embrutecimento se o cristianismo, revogando todas essas leis antiquadas, não abrisse as almas preparadas para os grandes surtos às ovelhas desgarradas de Israel, novos horizontes de vida que as atraísse para um progresso mais consentâneo ao direito das pessoas. A revolução operada pelo cristianismo é tão substancial e maravilhosa que chegou a fechar uma época da história, pois antes dele predominou durante centenas de anos a lei mosaica, mal interpretada pelos detentores do poder, representados pelos doutores da lei, os escribas, os fariseus, os sacerdotes do judaísmo. A palavra de Jesus revolucionou os espíritos. A luta se fez e até hoje prossegue a sua ação benéfica, expurgando da religião os conceitos e preconceitos funestos que têm prejudicado a família, dividido a sociedade e estabelecido a guerra entre as nações. As velhas ideias, acendradas de orgulho e falso saber, continuam até hoje a endeusar o vício e a oprimir a virtude. Entretanto, se o grande missionário não tivesse deliberado baixar à terra para trazer a nova lei do amor,
que começa a ser compreendida por muitos espíritos de boa vontade, permaneceríamos ainda em plena escuridão e sob o despotismo dos escravizadores de consciências. A Revolução Cristã, não há dúvida, tem ocasionado carnificinas e tem feito correr rios de sangue, porque o batismo do fogo e da espada é o emblema que ornamenta a fronte de todos aqueles que, tirando a humanidade do círculo vicioso, que tem por costume limitá-la, provoca, então, reação tenaz e homicida naqueles que materializam os seus princípios e cristalizaram as suas virtudes. Não que a Revolução Cristã seja uma revolução cruenta, nem que seus apóstolos armados de espada e armas dizimem populações e incendeiem cidades. Muito ao contrário, eles são os cordeiros atacados por lobos vorazes, sem alma, sem coração e prontos sempre a beberem o sangue de suas vítimas. Prova disso é a tragédia do Gólgota, o mais horripilante atentado que a história registra com letras de sangue. A Revolução Cristã é a execração do ódio e a proclamação do amor. É a bandeira da fraternidade universal, flutuando na inteligência sob a paternidade de Deus. Nem pátria, nem família, nem potestades, nem domínios. Tudo por Deus, tendo como meios a sabedoria e a virtude. Jesus não prega o desprezo, mas o desapego à família terrena. Amar o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, o marido, não significa estar de tal modo preso a eles que não se possam levar a efeito as realizações espirituais. Segundo o bom conceito evangélico, o cristão dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Percorrei as páginas do Evangelho e vereis a essência do cristianismo com seus poderes e ditames, capazes de fazer de um mundo velho de prejuízos e de ignorâncias um mundo novo de sabedoria e de progresso sobre as bases da mais bela moral que se evidencia nas 4 letras do alfabeto divino. Amor. A sentença de Jesus, não vim trazer a paz, mas a guerra, a espada, vim lançar fogo à terra e quero que ela se acenda, pode-se muito bem ser traduzida na outra sentença. Quereis a paz? Preparai-vos para a guerra, porque os princípios cristãos que nós espíritas relembramos e propagamos, como Jesus o fazia, provocam a luta acirrada dos sacerdotes conservantistas, das religiões sectárias, dos fanáticos e das beatas supersticiosas que não conhecem outra religião, além dos cultos saltérios, ritos e formalismos que desnaturam, obscurecem e aniquilam a pura religião de Jesus Cristo, emblema luminoso da fé que ilumina e do amor que salva. E o que representa essa divisão na família e dissensão social, senão a ignorância da lei de Deus e a guerra sem trégua que o espírito sectário move contra a religião universal, da ordem da harmonia, da caridade, do perdão, da humildade instituída na terra pelo Cristo? A grande revolução começou em Belém, estendeu-se pelo mundo todo, mas estamos certos de que o maior revolucionário de todos os tempos, Jesus Cristo, sairá triunfante, porque o bem há de forçosamente vencer o mal
e o progresso, agitando as massas, lhes abrirá os olhos para o cumprimento dos supremos desígnios. E conclui Caimar Schutter. Se quisermos a paz, preparemo-nos para a guerra e, armados da espada da fé com a couraça da caridade e a chama sagrada da esperança, lancemos o fogo do amor do próximo nos corações, porque é chegado o tempo dos Espíritos do Senhor serem conosco e fazerem brilhar em todas as almas a verdade da imortalidade. Amigas e amigos, ficou-nos bem claro que não podemos viver uma vida alheios às leis divinas que Jesus, o mestre, modelo e guia da humanidade, legou a todos nós através de ensinamentos, mas, sobretudo, de exemplos. Então vamos todos nós darmos o melhor em prol do próximo, para um dia termos o mérito do retorno à nossa origem Deus, cujos objetivos finais a Deus pertencem. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.